Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo pela bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou meu ser a ti, me consagro a ti. E tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou meu ser a ti, entrego tudo a ti. E tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, aleluia. Quem é o diabo? Aonde ele está? Você sabe? Errais, meu povo, errais por falta de conhecimento. Por isso que a gente erra. A palavra de Deus diz: o meu povo está sendo destruído, irmãos, se destruindo por falta de conhecimento. Você conhece o diabo? Nem quer conhecer. Ô, irmão, você não quer conhecer seu inimigo, não?
Como que você vai vencer alguém que não tem rosto? Você vê os ataques satânicos? Você percebe que é o Satanás que está te atacando? Aí alguém te ataca, te dá uma pancada e você olha e não vê ninguém. Alguém está destruindo a sua vida e você tenta lutar, mas cadê? Então, irmãos, para nós não ter erro de cálculo, está acontecendo uma guerra na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. A Rússia estudou a Ucrânia. A Ucrânia já sabe quem é a Rússia. O poder bélico da Rússia. Um dos maiores poderes bélicos do mundo. Segundo as estatísticas, a Rússia e os Estados Unidos são as duas maiores potências nucleares, um poder tremendo. A Ucrânia nem precisou estudar a Rússia, porque a Rússia todo mundo já sabe o poder dela. Mas com certeza a Ucrânia deu uma estudada boa na Ucrânia. A Rússia deu uma estudada boa na Ucrânia. Quais foram os cálculos? A convicção: vamos vencer essa guerra no máximo em 3 dias. Só que se esqueceram de uma coisa: o poder pequenininho da Ucrânia. Mas se esqueceram que tinha homens e mulheres orando, soldados orando. No dia que começou a guerra, no dia que deflagrou a guerra, eu disse isso aqui ao vivo na live, não sei onde está, eu tenho gravado, mas não sei aonde. E naquela madrugada, quando eu fui entrar aqui na live, eu vi um vídeo de um quartel de soldados ucranianos orando, pedindo a misericórdia de Deus. E eu disse aqui ao vivo, não vai ser tão fácil para a Rússia. Não vai ser tão fácil porque tem alguém lá que conhece o inimigo e sabe que o inimigo não é o Putin. Sabe que o inimigo não é a nação russa. Mas o inimigo não tem rosto. Ele está usando o Putin, está usando aquelas pessoas e usando muitos obrigados. Pai do Senhor, irmão Elias 1 e Elias 2, né? Elias de Rondônia e o Elias de Conselheiro na Lafayette, Catarina, sejam todos bem-vindos. Então, irmãos, aonde tem alguém orando, irmãos, fica complicado. Pode acontecer porque é profecias e vai acontecer. Mas Deus está na direção. Então, quando eu vi mas muitos soldados orando, eu falei, não vai ser fácil. Por que eu disse isso? Porque eu confio no poder da oração. Porque Deus está dizendo na sua palavra, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu sabes. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus vê tudo. Que arma, irmão. Eu disse naquela manhã, se Deus quiser, porque a gente sabe que tem um projeto aí de dominação no mundo, um projeto satânico que é bíblico, tá? Eu disse, se Deus quiser, irmãos, ouvir a oração daqueles homens, não tem bomba atômica que acaba, que exploda. Não explode a bomba atômica. O plano do diabo cai por terra. Sendo profecias, não tem jeito, que as profecias têm que acontecer. Mas olha, Deus honrando a oração daquelas pessoas. Já passaram quase 2 anos. E não duvide não, se a Rússia tiver de sair com o rabinho entre as pernas e devolver a Crimeia. Por quê? Porque existem pessoas orando. A oração é a maior arma. Como você tem usado a oração? Primeira coisa, você tem que conhecer as estratégias satânicas através da palavra. Você tem que conhecer as profecias para você não ficar assustado. Está assustado com as enchentes? Está assustado com os terremotos? Está assustado com o esfriamento da igreja? Está assustado porque
O meio evangélico se corrompeu. Não, mas está tudo escrito. Você está assustado por quê? Você não conhece a palavra de Deus, não? Está tudo escrito. A ciência multiplicará. E as pessoas pensam que a ciência vai resolver a situação. Aí aparece um vírus que mata milhões de pessoas, milhares de pessoas, e os homens pelejam de todo jeito. Não dá conta. Cura uma enfermidade, acha a cura de uma, aparece outra. E você com medo de morrer? Deus está na direção da história. Por essa razão eu confio, porque Ele está dizendo: todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Quem arrancar um vai acertar comigo. Então, irmãos, quantos fios tem aí? Ó? Como que eu vou saber quantos milhões ou bilhões de fios de cabelo tem na minha cabeça? Mas se cair um aqui, se alguém arrancar um aqui, o meu Deus sabe. E ele disse assim: não vingue não. Pode até ficar irado, mas não vingue não. Minha é a vingança, diz o Senhor. Que tem de irmãos aí, gente, parece que nunca leram a Bíblia, totalmente cegos espiritualmente, diz que são pastores, querendo vingar, querendo vingança. Que pastores são esses, irmãos? Líderes de milhões de ovelhas que não enxergam também, que estão caminhando tudo para o buraco. Aonde esses homens aprenderam a amaldiçoar quem amaldiçoa eles? Vai abrindo sua mente aí, irmão. Vai aprendendo com a palavra de Deus. Aonde? Quando Deus disse: olha, eu vou abençoar quem te abençoar, se tu uma bênção. E eu vou abençoar quem te abençoar. E vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Aí Jesus vem e confirma: não amaldiçoeis. Abençoai e não amaldiçoai. Romanos 12. Está lá o texto áureo do cristão, que diz que é cristão. Não adianta dizer que é, tem que ser, tá, gente? Tem que ter identidade cristã. Qual é a identidade? Ser parecido com Jesus. Como quer dizer você cristão? Se eu for parecido com Jesus. E como que eu vou ficar parecendo com Jesus? Fazendo o que Ele falou. Obedecendo o que Ele mandou, fazendo o que Ele mandou, sendo o que Ele me mandou ser. Não é criando um perfil de status aí de apóstolo. Que apóstolo que, irmão? Vai estudar a palavra. Ah, eu gosto de ser apóstolo. Que apóstolo que? Você viu Jesus? Você viu Jesus com os seus olhos? Você foi chamado por Jesus pessoalmente, cara a cara e boca a boca? Os apóstolos foram escolhidos, são 12 apóstolos. Um desviou e foi para o seu próprio lugar, como muitos vão, que está dizendo que é. Mentindo, enganando-se a si mesmo. Que apóstolo que, irmão? Ah, mas está escrito lá que Deus deu uns para apóstolos. Claro que deu, não deu 12. Na verdade, 14. O resto é discípulos. Todos nós somos discípulos. Precisamos aprender. Não é seu título ministerial que vai te salvar. É a sua fé, a sua certeza, e essa fé, essa convicção tem que ser formada na palavra de Deus. Eu estou aqui colocando a minha cara na frente para pregar a palavra e não babaquice religiosa. Não estou aqui para ganhar status, estou aqui para pregar a verdade. E a verdade vos libertará. Por isso que eu tenho que pregar a verdade. Não importa o buraco que você entrou, o desvio que você está, mas a palavra é a verdade. A verdade pode te libertar. Deus é claro que deu uns para apóstolos. Ué, não existiu? Na minha convicção bíblica, não que eu acho, 14 apóstolos? Só 14. Mano. Que passa disso é mentira. Você pode se denominar, mas não é. Eu não sou o que eu quero ser, eu sou o que Deus diz que eu sou. Não adianta eu querer pegar títulos para me achar mais importante do que os outros, me colocar como mais importantes. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Endireitai os vossos caminhos.
Pare de acreditar em mentira, pare de se enganar e acredite na palavra de Deus. Então, olha, por que o apóstolo Paulo foi chamado de apóstolo? Porque ele viu Jesus. Ele foi chamado diretamente por Jesus, cara a cara e boca a boca. Por essa razão ele ficou cego, porque Jesus já tinha sido glorificado. E quem coloca os olhos nesse Jesus glorificado agora fica cego. Nós não temos estrutura para isso. Pela misericórdia de Jesus e para deixar de testemunho para nós, Paulo queria ser curado e orou, e ele disse: olha, quem vai curar você, eu vou usar alguém que você perseguiu para te curar. Vai para Tarsus. Fica lá. Um homem chamado Ananias vai lá orar por você, um daqueles que você perseguiu. Daqueles que você disse que não era, que eram falsos. Um homem chamado Ananias vai orar por você. E Deus também, como ele faz completo, o próprio Deus foi lá e falou para Ananias: ó, vai lá em Tarso, na rua chamada direita, e ora por um homem chamado Saulo. Está cego. E ele está orando. Agora está orando de verdade. Antes era um fariseu. Agora está orando. Senhor, mas como? O senhor quer me matar? Não vai, Ananias. Porque esse homem será um vaso de bênção nas minhas mãos. Ele já não é mais brabo, não. Ele está cego agora. Agora ele está precisando da ajuda. Antes ele podia ajudar e não ajudou, e ele massacrou muitos irmãos, mas agora ele está precisando de ajuda. Ele amaldiçoou, mas vai lá e abençoa ele agora, porque eu preciso dele. Ele tem uma mente já preparada desde criança, eu escolhi ele. Ananias vai. Aí foi contado como apóstolo. Judas completava os 12. Judas foi para o seu próprio lugar, porque ele teve a oportunidade, jogou a oportunidade fora. A oportunidade que muitos querem hoje, mas não existe mais. Não dá para ser apóstolo mais. Naquele naipe são só 12. Daqueles 12, Judas entra em oração aí, tá, irmãos? Entra em orações aí, porque a guerra, o diabo não quer que você conheça, não, tá? O diabo não quer que você saiba quem ele é e aonde ele está. Deixa eu fixar aqui novamente o nosso tema. Tive que reiniciar a live. O que está em jogo é a tua alma. É você aprender a lutar. Então fica firme aí e ore. Ore, como os ucranianos. Agora isso aí vai ser boicotado, então nós dependemos das orações, tá? Nós dependemos de Deus. Você coloca em oração aí, a live vai ser bugada, a gente pode ser até banido, mas você precisa conhecer a verdade. Então, irmãos, a questão do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, você está vendo, irmão, como que as coisas de Deus é difícil? Eu não estou falando com vocês que é guerra. Que está em disputa aí é a sua alma, tá? Você que está sendo enganado. Apóstolos, irmãos, só 12. Morreu Judas. Entrou Matias. E Paulo entrou como 14º. Realmente, é o que a palavra de Deus diz. Deus chamou uns para apóstolos. Chamou mesmo. E lá no Apocalipse nós vamos ver isso aí. Aí, irmãos, então agora vamos entrar no nosso estudo para a live não ficar muito longa. Sônia Givanetti da Cruz, seja bem-vinda, irmã. Arapiraca, né? Um abraço para Arapiraca aí no... Arapiraca é Rio Grande do Norte, né, irmã Givanetti? Abra sua Bíblia em Jó, nós não vamos ler só Jó não, tá, gente? Mas abra sua Bíblia lá no livro de Jó.
Engraçado que eu estou tendo dificuldade até para achar minha Bíblia com linguagem. Achei agora. Jó, capítulo 1, irmãos. Abre lá. Jó, capítulo 1. Vamos começar a desmascarar esse Satanás aí. Ora aí, tá, gente? Ora, porque a coisa não tá bonita, não. Ele quer atacar covardemente. Ele não quer que ninguém saiba quem ele é e aonde ele está. Esse é o título da nossa live. Deixa eu fixar aqui o meu comentário, que é o título da live. Deixa eu procurar ele aqui e fixar novamente. Cadê ele? É guerra. Você quer saber quem é o Satanás e onde ele está? Ou não? Ou você quer lutar aí sem saber quem é o seu inimigo e onde ele está? Jó capítulo 1. Vamos começar desvendando o mistério que nunca foi mistério. Está escrito, Jó é um dos livros mais antigos do mundo, tá, gente? Segundo os historiadores, não sei se é verdade, né? Deus nunca me falou. O livro de Jó é mais antigo do que o livro de Gênesis, foi escrito primeiro. Então vamos ver aqui a história de Jó. Havia um homem na terra de Uz. Onde era Uz, gente? Tudo, irmãos, começou no Oriente Médio. Você não entende por que aquela barril de pólvora ali. Mas até os rios que fazem referência ao Éden estão ali. O rio Eufrates é um deles. Tem profecia do rio Eufrates que no final dos tempos ele iria secar. E ele está secando. A palavra de Deus, irmãos, não é brincadeira, é a verdade. Então, a terra de Uz é naquela região ali, quando na época de Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus. Quem eram os caldeus? Um povo. Então vamos ver, havia um homem na terra de Uz, presta atenção, cujo nome era Jó. E era este homem o quê? Pecador, desobediente? Qual a igreja que ele pertencia, irmãos? Qual era o nome da igreja dele? E era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e mais o que? Desviava-se do mal. Uma família. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o homem era rico, e o seu gado era de 7.000 ovelhas. Naquele tempo ninguém era dono de terra não, tá, gente? A riqueza da pessoa se consistia no tamanho do seu rebanho. E o seu gado era 7.000 ovelhas. Vai anotando aí. 3.000 camelos. Será que tem alguém que tem 3.000 camelos hoje ali no Oriente Médio? Eram os bichos que carregavam a carga, né? 500 jumentas. 500 juntas de boi, 1.000 bois. E mais o quê? 500 juntas de boi, 500 jumentas. E era também muitíssimos os servos, os escravos, naquela época eram escravos, a seu serviço, de maneira que este homem era o maior, era maior do que todos os do Oriente, o homem mais rico do Oriente. Poderíamos dizer hoje que eles eram sheik, né? Hoje é sheik, né? Sheik árabe, né? Sheik não sei o que lá. Os homens que herdam aquelas terras ali, herança hereditária. Então Jó era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz, e é isso que é. E iam seus filhos, vamos ver a família agora? E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, festas. Imagina a festa desses homens. Um pai rico desse jeito. Imagina o tamanho da festa deles, irmão Elias. Obrigado por estar aí recebendo o pessoal. Imagina, irmãos, o tamanho da festa desses filhos.
esses 10 filhos, iam seus filhos à casa um dos outros e fazia banquetes, cada um por sua vez. Que vez é essa? E mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Quando eles faziam essas festas? Aqui, ó. Cada um por sua vez, cada um no seu aniversário. Festas comemorativas de aniversário, será quantos dias duravam? Eram muito ricos. Será o que tinha lá no banquete deles? Jó, como pai, tinha uma preocupação, assim como eu tenho e você deve ter. Mas ele não comandava a vida dos filhos. Os filhos faziam suas festas do jeito que quisessem fazer. Jó não tinha o comando da vida deles. Ele só tinha o comando da vida dele, como eu e você. A nossa família, cada um deles tem que olhar para o nosso exemplo, que nós precisamos dar exemplo, bons exemplos para eles. Bom dia, Marcos. Mas eles é que vão escolher, irmãos. Não tem jeito, não dá para proibir filhos. Não dá para ditar as ordens para os filhos. Nem naquela época ele ditava. O que ele fazia então? Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, quando acabava a festa, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Por quê? Porque ele tinha um medo. Porque ele dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Às vezes pensaram alguma coisa. E assim ele imaginava e assim ele fazia um zelo pela família. Em oração. A única coisa que ele podia fazer, orar e oferecer sacrifício e dizer, Senhor, perdoa meus filhos. Eu nem sei se eles fizeram. Mas se porventura eles pecaram, perdoa eles. E oferecia sacrifício, que naquela época funcionava assim, era sacrifício, né? Porque quem sabe no seu coração eles pecaram. Mesmo que eu não sei, mas ele tinha medo que os filhos dele morressem, tá? E naquela época tinha a crença que se alguém pecasse contra o Senhor, morreria. Então eu falava, mesmo que eles não perceberam, de repente exageraram no vinho e saíram de si, amaldiçoaram a Deus nos seus pensamentos. Então, Senhor, perdoa eles. E continuamente, fazia isso continuamente. Toda a festa, quando a festa terminava, ele pedia perdão a Deus pelos filhos e sacrificava. E num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, quem veio? Veio também Satanás, o inimigo. Esse não precisa ser convidado. Agora um culto. Talvez o culto que Jó estava fazendo para sacrificar e pedir perdão pelo pecado dos filhos. Veio também Satanás, o inimigo. Estou falando devagar para a gente entender, tá, gente? Nós estamos aqui para conhecer Satanás. Por enquanto, nós estamos querendo ver aonde ele está. Onde ele está? No meio do povo de Deus, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Aonde ele está? Na igreja. Aquilo que nós chamamos de igreja. Ele não faz parte da igreja, mas ele é o intruso. Aí você fica com medo. Não, irmão, não fica com medo e nem chocado, não é a verdade. É a verdade da palavra de Deus. Lá está Deus e Satanás. Deus para receber o seu louvor, o seu culto, a sua adoração. Satanás para criticar. Onde ele está?
no meio da adoração também. Não mais para adorar, porque ele perdeu o seu direito de adorar, mas para criticar a adoração de um e de outro, para lançar dúvidas nos corações e querer questionar Deus. Veio também Satanás, entre eles. Aí, irmãos, depois nós vamos ver, tá? Nós estamos vendo onde ele está. Tem que conhecer o nosso inimigo, irmão. Por essa razão que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Você está brigando com o seu irmão aí, criticando o seu irmão, aí você está se deixando ser usado por ele. Aí ele está em você. Cuidado. Adoração não é criticar a adoração do outro. Deus é espírito e importa que aquele que o adora em espírito e em verdade. Você não sabe se o outro está adorando em espírito, crendo, sem vê-lo. E se a adoração dele é sincera ou é mentirosa, você não sabe. Como que você vai julgar? Como que você vai criticar? Ah, mas não sabe cantar. E precisa saber cantar para adorar a Deus? É música bem afinada que adora a Deus ou sinceridade de coração? Então, irmão, nós precisamos aprender a ser crente. Porque às vezes nós dizemos que somos crentes, Satanás está em nós. Ele é atrevido, ele usa a torta e a direita. Então, se eu não conhecer o meu inimigo, como que eu vou lutar contra ele? Está cheio na Bíblia, a Bíblia nos orienta, mas não conheço a Bíblia, não conheço a palavra de Deus. Ela é o manual. Então veio também Satanás entre eles. E agora? Era o título da live de ontem, mas hoje está no mesmo caminho. Deus sabe de tudo e é a hora certa. Agora acontece esse estranho diálogo. Deus vê Satanás lá? Vê. E os filhos de Deus viram Satanás lá? Não. Porque ele é covarde. Ele vai para acusar e ele não mostra o rosto. É igual esses que vêm aqui na live. Usados por Satanás, a maioria deles eles não mostram o rosto, são covardes. Então o Senhor disse a Satanás: de onde viestes? De onde que ele vem, irmãos? E ele vai responder, e nós vamos aprender. A Bíblia é para isso. Ela tem perguntas e respostas. De onde vieste? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ah, meus irmãos, ele não para. Dia e noite, buscando a quem possa tragar. Está no inferno? Não, está na terra. De um lado para o outro. Aí Jesus diz que quando alguém é liberto de um demônio, que já nasce com esse demônio, todos já nascem. Por essa razão, todos estão perdidos, já todos pecaram, todos são pecadores. Todos já nascem com um demônio no corpo. Mas o dia que ele encontra Jesus e conhece a verdade liberta e põe esse Satanás para correr, esse demônio. Esse representante de Satanás que está dentro da pessoa. Não adianta batizar a criança, não, irmãos. Aí a religião vem e acredita nessa maldição e batiza a criança para se livrar disso aí. Não, irmão, não tem jeito não. A criança não responde pelos seus atos porque ela não tem consciência. Se morrer criança, morreu salvo. Não precisa ser batizado, não. Batismo não salva ninguém. Só que aí vem com essa convicção de que batismo salva. Não é bíblico, é religioso isso aí. Isso aí é brabrabá de religião. Pai do Senhor, irmã Luciana. Aí, irmãos, por isso que está na denominação, não salva ninguém. Aprende tudo errado. Aí, Jesus se batizou com quantos anos? 8 dias era apresentado pelos pais ao Senhor, a tradição judaica. Apresentar é uma coisa. Senhor, aqui está o meu filho. Estou consagrando ele. No meu caso, a minha mãe me consagrou a outra coisa. Mas quem conhece a palavra de Deus, irmão, seu filho nasceu, nós temos esse costume, tá? É bíblico. Leva a sua criança que acabou de nascer, meu irmão. Você fez isso?
Agora já está mais velho, já você não fez quando era criança, pode levar agora. Está com 7 anos, 6 anos, você não sabia, você não tinha esse conhecimento. Leva ele no templo. É assim que a Bíblia ensina. Leva no templo. E entrega ele ao Senhor e fala: Senhor, aqui está o meu filho. Cuida dele. Com certeza Jó fazia isso com cada um dos seus filhos. Cuida dele. O Senhor me deu, eu estou devolvendo para o Senhor. Aqui está, eu estou consagrando ao Senhor. Não é batismo, é consagração. É apresentava Jesus, o próprio Jesus foi apresentado para seguir esse ensinamento bíblico. O que Jesus pediu da gente, ele fez. Tem gente exigindo de você o que ele não faz. Será que esses imperadores aí da religião, será que eles entregam o dízimo dele para quem? Já parou para pensar nisso? Você entra lá e ele exige o dízimo de você e ele entrega dízimo para quem? Os levitas recebiam o dízimo, mas eles também devolviam o dízimo. O que nós vemos hoje, irmãos, é hipocrisia e ladruagem. Só ladrão usado por Satanás, obrigando você, não deixa você livre. Você parou para pensar nisso? Tem que meditar, irmãos. Por essa razão, a própria palavra de Deus está dizendo, através do Salmo número 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, ser obrigado pelos ímpios, nem se assenta na roda de escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medida de dia e de noite, para não ser enganado, para aprender. Então, irmãos, esses homens aí entregam o dízimo deles para quem? Você já tinha parado para pensar nisso? Esses donos da igreja aí, que são donos de, eles chamam de igreja, esses donos de um império religioso, eles entregam o dízimo deles para quem? Você sabe quanto seria o dízimo deles se eles fossem entregar? Milhões, milhões e milhões. Porque eles obrigam você a levar milhões e milhões. Aonde eles entregam o dízimo deles? Já perguntou para eles? Os levitas davam também o dízimo do dízimo. Lá tem que conhecer a Bíblia toda para você saber. Outro dia nós fazemos um estudo lá para a gente entender isso aí. Maria Cleide de Oliveira do Ceará, seja bem-vindo, Maria. Deus abençoe todos que estão na live, tá? Sâmia está aí, a Sâmia, gente, olha pela Sâmia, tá? É a Sâmia que está com o filho desaparecido, né, Sâmia? Já apareceu já seu filho? Orem aí pela vida da Sâmia, coloque seu pedido aí, Sâmia. Nós aqui somos a equipe de oração, já estou pedindo, tá? Para o pessoal orar pela sua vida, eu não sei quais são as suas condições. Eu não sei se você vacila ou não vacila, mas a minha obrigação é orar por você. Então, irmão, vamos continuar aqui no nosso estudo para não desviar, para a gente entender o assunto que nós estamos falando. Então, irmãos, em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles. Aí você está achando que Satanás está no inferno. Não, irmão, o inferno não foi inaugurado ainda. Não tem ninguém no inferno ainda. Tem na sala de espera, na antessala do julgamento, do juízo final. Não tem ninguém no inferno. O inferno não foi inaugurado ainda. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vieste? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor, agora o diálogo, disse o Senhor. Agora, irmãos, será o que Deus está comentando lá da gente? Com Satanás, porque está lá, ele não está no inferno não, tá? Ele é o acusador, está lá nos acusando. E agora ele vai acusar Jó sem prova, que ele não sabe, ele não é onisciente, Deus é. Mas ele não. E agora o que ele disse? Olha, o Senhor diz para ele, agora Deus e o diabo conversam. Por isso que o tema da live ontem seria um estranho diálogo. Não é estranho, irmão? Já parou para pensar nisso? Deus e o diabo conversando, irmãos? Todos os dois são seres espirituais. Deus está onde? Em todo lugar. Os atributos de Deus é onipresença, onisciência e onipotência. Onisciência, ele sabe tudo. Não tem um pensamento que ele não conhece.
onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso, quando Jesus é o próprio Deus, aí vem a religião distorcer a palavra de Deus, porque não entende, e dizer assim, o ladrão não está no céu. No céu é um lugar bom, quando Jesus falou. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, e Jesus é Deus. Se Jesus falou, está falado. Aí se esqueceram que Jesus é Deus, se esqueceram que Jesus é onisciente, apesar de ser um ser humano, mas era o próprio Deus encarnado, o Emmanuel, Deus conosco. E ele é onisciente, onipresente e onipotente. O onipresente está em todo lugar ao mesmo tempo. O único que é onipresente. Onisciente, sabe tudo. E unipoder, tem poder para qualquer coisa. São os 3 atributos principais e irrevogáveis e que ninguém tem, só Deus tem. Mas Satanás, ele é representado. Quem representa Deus corporalmente aqui na Terra? É eu e você, nós que servimos a Deus. Quem representa Satanás aqui na Terra? Aqueles que servem a ele. Quem são os que servem a ele? Aqueles que acusam, aqueles que julgam, condenam, aqueles que criticam, aqueles que condenam a pessoa, mas não sabe o que a pessoa está pensando, quais as dificuldades que a pessoa está passando, quais as razões. Deus sabe de tudo. Por que eu estourei? Por que Moisés perdeu a paciência? Tanta perseguição. Moisés tem razão de ter perdido a paciência? Não, perdeu o direito à terra prometida. Para quê? Para nós aprendermos e não estourar como Moisés estourou, para a gente não perder o direito à terra prometida. Então está tudo lá para a gente aprender. Moisés perdeu a salvação? Não, irmãos. Mas perdeu o direito de entrar em Canaã. E aí, quando você faz isso, quando você perde a sua paciência, quando você deixa Satanás te usar, você perde o seu emprego. A porta que ia abrir para você, você perde a prosperidade que estava para você. O céu não. A salvação é conquistada pelo poder do sangue de Jesus, pelo sacrifício dele. Mas as suas conquistas aqui na terra vai depender da sua obediência a Deus. Então, às vezes, você não sabe por que a sua vida está toda bagunçada. Irmão. Desempregado, passando necessidade. O que a palavra de Deus está dizendo? Nunca vi um justo padecer necessidade. E nem a sua descendência mendigar o pão. Mas o diabo, quando ele entra, ele vai fazendo um estrago. Ele tira a sua paciência. Ele vem aqui na live para me irritar, para fazer eu perder a minha bênção. Aí que eu preciso fazer, resistir isso. E nem Judas, que escreveu aquela carta de Judas, não ousou em contender com o diabo, mas disse, o Senhor te arreprenda. Então a vingança é do Senhor, irmão. Não deseja mal para ninguém, não, mas a pessoa vai receber o que ele plantou. Vai colher porque semeou, não porque eu desejo, mas porque ele semeou. Então, olha, o que Deus está falando de mim lá com o diabo? Nesse momento, na minha live aqui, será que o diabo está dizendo assim, não, ele está lá, viste lá o meu servo divino, fazendo uma live lá para abençoar as pessoas? Aí o diabo vai e fala assim, mas é claro, se eu deu para ele um celular bom, deu para ele uma vida tranquila, que ele não precisa trabalhar, está lá à toa fazendo um trabalho, acusando. Olha, e ele está lá querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar rosinha. Aí é que entrou agora, começou a aprovação de Jó. Não para provar para Deus. Mas aí, irmãos, eu não sei se dá para sair desse estudo tudo, mas é bom sair sabendo, né? Não adianta você participar de alguma coisa e tudo num dia você sair não entendendo nada. Os irmãos estão entendendo aí? Estão entendendo sim ou não? Diga sim ou não aí na live. Se uma pessoa entender, irmão, valeu a pena. Imagine se todos vocês entenderem isso aqui agora, conhecer as estratégias do inimigo e aprender a lutar com ele. Você vai lutar com ele, irmãos, aqui, ó. A guerra é aqui. Fala, vai ficar calado, vai suportar isso. Aí você vai e obedece ele, solta a sua língua e amaldiçoa. Disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, olha, será que
Já imaginou, irmão, se Deus falar isso da gente lá? Não há ninguém na terra semelhante a Ele, tão sincero quanto Ele, praticamente perfeito. O elogio de Deus. Homem íntegro. Será que Deus pode jogar isso na cara de Satanás? Que eu sou um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Será que Deus pode jogar isso na cara de Satanás lá? A meu respeito, a seu respeito? É meditação, gente, é para a gente aprender. A gente precisa pensar nisso. Será que eu desvio do mal? Ou eu abraço o mal? Então respondeu Satanás. Vamos ver a resposta de Satanás? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde em vão? Ele teme a Deus em vão? Porventura tu não o cercaste de bem? Ele não tem do bom e do melhor? A ele e sua casa, seus filhos, né? E tudo quanto tem, o Senhor não protege? Por isso que ele é bom. Aí está a razão por que ele é bom. E aumenta ainda a sua terra, aumentando a sua terra. Aí vem o desafio. Ele te serve por causa disso. Vamos passar para o nosso tempo? O que Satanás pode falar? É claro, te serve, tem um emprego. 20 mil reais. O Senhor deu uma sabedoria. Por isso que ele tem o Senhor. Deu para ele uma sabedoria. Olha a saúde que o Senhor dá para ele. Olha a vida mansa, tranquila. Olha quanto o Senhor deu para ele. Mas estende a sua mão, irmão. Estende a tua mão. O diabo falando com Satanás, com Deus. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, tudo. Ele quer acabar com tudo, com a sua família, com seus bens, com tudo. Esse é o alvo dele. Toca em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua cara. Ah, irmão, mas Deus conhecia Jó. Aí você não entende, Mantana, por que você está passando por esse momento. Você, irmã Luciano, não entende por que você está passando por esse momento. Só ria, você está sendo provado. Não para Deus. Deus sabe quem você é, mas Satanás não sabe. Por essa razão ele tirou seu emprego. Não é Deus que tirou não, tá, gente? Ele falou com Deus. Tira dele, toca. Porque só Deus pode ir tocar. Só Deus pode tocar. Só Deus pode tirar, porque é Ele que deu para Jó e só Ele poderia tirar. Só que Ele não tira. Só Deus poderia tirar a saúde de Jó. Só Deus poderia tirar os bens de Jó, porque foi Ele que deu. Quem deu pode tirar, irmão. Só Deus poderia tirar os filhos de Jó, porque foi Ele que deu. Só Deus podia tirar os camelos, os jumentos, os bois. Você já entendeu que tudo que você tem é Deus que te deu? Ou você está pensando que conquistou com o seu trabalho? Você já entendeu? Por essa razão eu estou aqui, não agarrado naquilo que Deus me deu. Mas eu estou aqui para edificar a sua vida, para glorificar a Deus. 3 objetivos. Primeiro, glorificar a Deus, que me dá tudo, que cuida de mim, que me dá saúde, me dá tudo que eu preciso. Não precisa sobrar, mas não vai faltar. O importante não é sobrar, é não faltar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pode não sobrar, mas nada me faltará, porque Ele é o meu pastor. Ele me faz deitar tranquilo em verdes pastos e guia-me mansamente, não com vara. Mas se eu obedeço, Ele me guia, Ele que me guia, Ele que me orienta.
não tinha nada para falar aqui, mas eu deixo ele usar a minha vida. Eu não digo que sou servo dele. O servo tem vontade própria, irmão. O servo faz o que quer. O servo compra o que quer. O servo vai aonde quer. Jesus é tão maravilhoso que ele disse: eu não vou chamar vocês de servo, não. Vou dar liberdade para vocês me obedecer. Vou chamar vocês de meus amigos e vou revelar tudo para vocês. Por isso que Deus revela as coisas para a gente. Ele disse: o servo não sabe, mas o amigo sim. Por essa razão, quando nós nos tornamos amigos aqui, irmão Tana, amigos de verdade, nós começamos a compartilhar tudo um com o outro. Nossas lutas, nossas dificuldades, nossos bens, nossas orações. Isso é amizade. É isso que Jesus quer ser meu. Ele não quer ser o seu carrasco. Ele não quer que você obedeça ele na marra, não. É você obedecê-lo porque você o ama, porque você reconheceu que ele deu a vida por você e agora você vai dar a sua vida pelo seu próximo. Tempo, estou aqui dando meu tempo. Não estou preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir. Dia 30 eu estou indo para o Maranhão, não sei nem quem eu vou encontrar lá, mas vou levar a palavra de Deus para quem Deus me mandar. Não estou preocupado, irmão. Ide. É a ordem, pregai o evangelho, vocês vão comigo. Vocês vão estar comigo lá em Tutóia, nem sei aonde fica isso. Mas nós vamos estar fazendo ao vivo lá, para vocês estar lá comigo. Para que onde eu estiver, estejais vós também, porque somos amigos agora. Então amigos andam juntos, participam dos momentos difíceis, dos momentos alegres, dos momentos felizes, compartilham um com o outro, até as lutas. Orem pela irmã Tânia aí, ó. Participe do sofrimento dela, ore também. Ore de verdade, não com retórica. Então, irmãos, Deus não tira nada, mas Satanás prova. E ele próprio, ele diz para Deus: tira dele para ver. Mas aí agora, irmãos, agora vem o versículo 12, Deus diz assim, olha: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, agora você tem o domínio. Estou passando o domínio para você. Somente contra ele não estenda a tua mão. Olha a condição, limite, limitado. Contra ele não. Mas contra os filhos estava liberado. E até contra a esposa, só contra ele. Só que ele não quis a esposa, não. Matou os filhos tudo. Ele usou quem? Satanás se manifestou lá, irmãos? Eu posso ficar só aqui nesse texto aqui que eu vou mostrar para vocês. Aonde Satanás está e quem ele é. Quem ele é? Os ladrões, irmãos. Ele é representado por quem? Os ladrões. Os assassinos. E até a natureza ele pôde usar. Por que ele pôde usar? Porque Deus liberou. Está vendo a natureza aí, irmão? Está vendo? Lá também Deus liberou. Agora Satanás pegou o domínio do vento. Porque Deus deixou. Porque Deus não faz maldade com ninguém. Nós cantamos aqui todo dia que Deus é bom e é bom mesmo. Quem é ruim é Satanás. E agora Satanás usa o vento. Satanás derruba as tudo. Vamos continuar aqui. Aí nós já estamos aqui identificando quem é ele, né? Aonde ele está, nós já identificamos. Só nesse texto, e tem muitos outros textos, tá, gente? Eu ia usar vários outros textos, mas nem precisa. Mas aqui nós já estamos sabendo quem é ele também. Quem é ele? Você que persegue. Você que rouba. Você que maltrata. Você que destrói. Quem são os servos de Deus? Aqueles que honram a Deus. Aqueles que edificam a vida dos outros, ajudam, abençoam.
Aqueles que proclamam a verdadeira palavra de Deus. Quem é Satanás? Aqueles que mentem em benefício próprio. Vamos prestar atenção numa coisa profunda aqui, irmãos. Por isso que eu gosto, eu estou aprendendo, tá? Não estou ensinando, não, estou aprendendo. Vocês estão me dando a oportunidade de aprender. Satanás recebeu de Deus a autorização para usar o vento, para usar o que ele quisesse, a natureza, a própria natureza. Cuidado, cuidado, não se impressione com as coisas que acontecem aí. Satanás se transforma em anjo de luz e até fogo do céu vai fazer descer. Cuidado para você não se impressionar com o que você está vendo aí achando que é milagre de Deus. Cuidado, irmãos. Nós não fomos chamados para ser curandeiros. Nós fomos chamados para expulsar demônios. Esse é o meu chamado. E com esse estudo aqui, se eu tiver na sua vida, ele cai fora. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Nós podemos expulsar demônios proclamando a verdade da palavra de Deus. Ah, irmãos, um dia desse eu vi um vídeo, eu não vou falar não, senão muitas pessoas se sentem prejudicadas. Não vou falar não, deixa para lá. Pessoa parecendo um crente de verdade, como eles dizem que é crente de verdade, com aquele dom que dizem que é a marca do Espírito. E agora o pastor tem o discernimento que aquilo não é Deus, no púlpito. E o pastor, com aquele discernimento, expulsa aquele negócio. A pessoa estava ali, um pregador, uma pregadora, era uma mulher, endemoniada, enganando as pessoas, falando o que Deus não falou, ensinando o que Deus não ensinou, pregando o que Deus não mandou. Cuidado, irmãos. O diabo vai fazer descer até fogo do céu. E lá ele fez. Vamos ver, vamos continuar aqui. Quem ele usou? Ele usou a natureza. Ele usou ladrões. Ele usou assassinos. É esses aí. Ele usa, ele não tem braço, ele não tem mão, mas ele vai usar alguém que permita que ele use. A mesma coisa é Deus, irmãos. Vamos continuar a leitura aqui? E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem, está nas tuas mãos. Agora está sob o seu domínio. Somente contra ele não estenda a tua mão. Está limitado até aqui. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, imagina agora com a liberdade de causar uma destruição. Agora com esse poder limitado, mas um poder tremendo. Imagina, só assim que ele fica alegre, porque ele é triste, ele é derrotado. Mas quando ele recebe uma ordem dessa, um poder desse para causar uma destruição dessa, irmão, eu imagino, eu fico assim estudando a palavra de Deus, tá? Eu aprendi muitas lições aqui no livro de Jó. Já preguei um dia na igreja sobre esse livro, tinha um homem lá que tinha 38 farmácias. Aquele dia era para o presidente da convenção, isso tem muitos anos, o presidente da convenção pregar naquele culto da manhã, nossa igreja era grande, nós éramos os obreiros da igreja, e o presidente da convenção não foi, o pregador não foi, a hora de pregar estava chegando e o pregador não chegou. Aí fomos fazer a reunião de obreiros e os irmãos falaram assim: quem vai pregar no lugar do pastor Wilton? O pastor Wilton já morreu. Era presidente da convenção capixaba. Nós estávamos sem pastor. Estava em transição pastoral. E aí, irmãos, eu, o mais pequenininho de todos, ali naquela reunião de obreiro, ela falou: quem vai pregar? Todo mundo olhou para mim. Eu disse: Senhor, eu? Todo mundo apontou para mim e disse: o irmão divino vai pregar. Ah, irmão, mas naquela noite
Por essa razão você tem que obedecer a Deus. Deus já sabia de tudo que ia acontecer e eu não sabia. Você tem que procurar apresentar-te a Deus como obreiro preparado, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. Eu não sabia que eu ia pregar. E assumi o lugar de um presidente da convenção. Aí, irmãos, naquela noite Deus me acordou na madrugada. Eu não sabia porquê, mas Deus me levou a ler o livro de Jó todinho. Li de princípio ao fim. Meditei no livro de Jó. E naquele dia, quando todo mundo olhou para mim, aí eu já tinha o que falar. Preguei sobre o livro de Jó. E aquele homem que estava ali com 38 farmácias, estava ajudando a gente na construção do templo. Praticamente ele sozinho construiu financeiramente. O dízimo dele era muito alto. E ele ainda ofertava. Naquela manhã eu preguei. Para quem era a mensagem? Ele me falou depois, um grande amigo meu, até hoje, agora tem muito tempo que eu não vejo. Irmão, Deus usou você para falar comigo. E quando o irmão ficou pregando, eu fiquei pensando, e se eu perder tudo que eu tenho? Era como se ele fosse Jó ali naquela manhã. E Deus usou a minha vida para falar com ele, depois ele me falou. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele perdeu tudo, tá? Era um homem que tinha casa nos Estados Unidos, toda a banda, ele não perdeu tudo, mas hoje os filhos dele estão no domínio e ele não tem mais o domínio de nada. Ao contrário de Jó. Mas naquela noite, naquela manhã, Deus falou com ele. Agora Satanás sai limitado. Agora pronto para destruir. A destruição era o quê, irmão? Provar Jó. Provar para ele que Jó era fiel. Não para Deus, porque Deus tinha certeza, por isso que permitiu. Colocou um limite. Matar ele não. Nele não toca. A primeira leva de ataques satânicos, Jó não podia ser atacado. Então, olha bem, vamos acompanhar aqui. Continuando aqui o versículo. E Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13. E sucedeu em um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam, agora comemorando o aniversário de alguém, comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, o mais velho. O mais velho estava fazendo aniversário. E agora todos ali no aniversário, todos juntos na casa. O que aconteceu? Agora Satanás podia usar o vento. Aconteceu que veio um mensageiro a Jó, mais em cima aqui. Bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse. Começou a tragédia. No dia do aniversário do seu filho mais velho. Os bois lavravam e as jumentas pastavam juntos a eles. Está faltando alguma coisa aqui, né? Comia e bebia o vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, veio trazer notícia para Jó. E lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam juntas a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, os ladrões, e aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer a notícia, as novas. E estando ele ainda falando, irmão, você está achando que a sua tragédia é grande, é? Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu. Fogo de Deus? Olha aí, Satanás mandou fogo, tá, gente? Vai pegando aí, aprendendo. Fogo de Deus, era a visão do céu. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos
e os consumiu. E só eu escapei para trazer a notícia. Estando ainda este também falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas. Olha aí, tudo isso é a serviço de Satanás, tá? Até as guerras. 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram a fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, agora na festa lá de aniversário, bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento, olha aí, é Deus, um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens, que a casa caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te as novas. Você acha que a sua provação está sendo forte, irmão? Está aí lamentando, reclamando? Glorifique a Deus. Você está sendo provado. Não decepcione Deus reclamando. Não decepcione Deus murmurando. Lamente, mas não murmure. Entenda que Deus está na direção de tudo. Vamos seguir o exemplo de Jó. Vamos aprender com a palavra de Deus e não com charlatões. Será que se esses charlatões perderem tudo, como que eles vão reagir? Os impérios estão começando a ruir, tá, gente? Profecia bíblica. Os impérios vão ruir. As estrelas do céu cairão. Se tornaram estrelas? Quem quer ser estrela aí? Cuidado, as estrelas do céu cairão. Porque elas estão no lugar errado. Satanás estava lá também. E ele caiu. E ele era um anjo. Quanto mais alguém que é homem, que se presta serviço para Satanás para enganar as pessoas e deturpar a palavra de Deus e enganar milhares e milhares de pessoas que não terão desculpas também, porque a palavra de Deus está aí. Vamos ver a reação de Jó? Qual é a sua reação diante da provação? Versículo 20. Depois de tanta má notícia, e agora ficou pobre. Pobre e sem filhos. Os filhos juntavam tudo para comemorar o aniversário. Agora morreu os 10 de uma vez. Eles eram unidos, irmãos. Olha que família unida. Será que tinha alguém mal um com o outro? Não, irmãos. Os filhos de Jó eram uma família exemplar. Amigos. Se amavam. Se convidavam. Não é igual os meus irmãos lá, não. Aniversário da minha mãe de 80 anos. Um estava doido e outro bicudo. Não foi todo mundo, não. Eu cantei o dia inteiro. Aproveitei a minha oportunidade. Comemorei os 80 anos da minha mãe. Ela só tinha mais 5 anos. Irmãos, adorei a Deus o dia inteiro. A festa. Mas teve 2 irmãos que bicudo não foi, não. Aí estava doente, né? A gente tem que entender isso. Um deles que já morreu. Aí eu encaminhei para falar com ele, que ele estava de longe olhando. Aí quando eu caminhei para ir falar com ele, ele saiu correndo de mim. Disparou para o morro abaixo. Mas eu fui um instrumento de Deus para ajudar ele. Depois ele sarou, ele estava com problema de saúde. Não critique, não zombe, não critique, porque às vezes você está com saúde, mas o outro não está. Então, irmãos, Deus usa um para julgar um contra o diabo usa um para julgar um contra o outro. Aonde está o diabo? Na sua vida. Você que é fofoqueiro, você que é mentiroso, o diabo está te usando e você nem percebe. Está pensando que Deus está te usando? Não, irmão. Está te usando você para perseguir os servos de Deus, para mentir, para desviar as ovelhas do Senhor, para se mostrar, achar que você é melhor do que os outros. Aí o diabo está lá, irmãos. Aonde ele está? Está nessas pessoas que se dizem que está expulsando demônio, mas na verdade estão endemoniados, porque estão querendo ficar ricos.
porque estão servindo a Deus por interesses. E Jó? Como Jó servia a Deus? Irmãos, a verdade dói, mas a verdade tem que ser dita. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estou aqui para expulsar demônios. Esses demônios serão expulsos com a verdade. Onde a verdade chega, a mentira vai embora. É a poesia que eu escrevi esses dias. Onde a luz chega, as trevas têm que ir embora. E quem é a luz? A palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se eu estou fora da palavra de Deus, eu estou nas trevas. Não adianta dizer que é luz. Esse demônio tem que sair. A palavra de Deus liberta, cura, transforma. Mas aonde não tem a palavra de Deus, só há destruição, só há fofoca, só há perseguição, só há maldição. Líderes que dizem que são servos de Deus amaldiçoando. Irmão, Deus não mandou ninguém amaldiçoar ninguém. Deus não mandou você dizer quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Afirmar isso. Deus mandou você pregar o evangelho e ensinar o que Jesus ensinou. Deus não mandou a gente exigir nada de ninguém, obrigar ninguém. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Qual é a verdade desse texto aqui? Quem é o diabo? Onde ele age? Aqui, ó. Trazendo ganância, trazendo arrogância, trazendo prepotência. A minha guerra é particular. Cada um de nós, a nossa guerra é particular. E a guerra de Jó, na guerra de Jó, o diabo achou uma brecha. Cuidado com as brechas. Ele entra em uma pequena brecha e faz o estrago. Tinha brecha na vida de Jó? Tinha. Qual eram as brechas? Vamos descobrir. Se você tem essa brecha, eu estou falando isso o tempo todo aqui, irmãos. Nos vídeos, na live. Fecha as brechas, irmãos. Não pode deixar abertura, porque senão ele entra. Jó tinha brechas. E Jó era um crente de verdade. Deus diz isso na sua palavra. Não foi Jó que se diz crente, não. Deus elogiou Jó. Mas Jó tinha brechas. E é através desse ensinamento das brechas de Jó que nós vamos fechar as nossas. Por essa razão que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E o que o salmista diz? Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque é a palavra que vai manter a gente de pé, vai manter a gente na verdade, porque ela é a verdade. Versículo 20. Então, depois de tantas más notícias, qual foi a reação de Jó? Alegrou Satanás? Agora entristeceu Satanás. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. Mesmo aquelas brechas que ele mesmo tinha, Satanás entrou, mas agora ele provou que Deus falou, porque Deus conhece. Homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Tudo aquilo ali aconteceu com qual objetivo? Para Jó blasfemar. Jó blasfemou? Decepção total para Satanás. Deus tem que se alegrar conosco e Satanás ficar decepcionado. Imagina a decepção de Satanás. Agora destruiu tudo. E Jó, quando ouviu tudo aquilo, se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou a Deus. Que tapa na cara de Satanás. Que decepção para Satanás. Não aconteceu o que Satanás queria. Mas Jó honrou a Deus. E o que ele disse? Continuando, e ele disse: no saí do ventre da minha mãe, no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, e não era o Senhor. Mas ele entendeu assim, para a gente entender que não é Deus que tira e Deus não dá e toma, irmão.
A gente abre brechas e o diabo toma. Deus não toma nada de ninguém. Quantas lições podemos aprender aqui? A gente aqui está conhecendo o diabo, tá, gente? O nosso maior inimigo. Mas também a gente está conhecendo Deus de uma forma melhor. Então, o Jó, com os erros de Jó, nós vamos aprendendo. Olha, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu. O Senhor, ele acreditava, o Senhor me deu. E o Senhor tomou, ele acertou na primeira, mas na segunda ele errou. Não foi o Senhor que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, por toda essa provação, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos deixar para amanhã, para a gente continuar amanhã? Vamos continuar aqui? Mas nós já identificamos onde Satanás está. No meio dos filhos de Deus. Está aí, irmão, na congregação junto com você. Na sua mente. Tem que lutar, é guerra. A guerra acontece dentro da sua mente. Quando você olha para o irmão e menospreza ele. Só porque você acha que canta melhor. Aí você, na sua mente, você se exalta. Você não para para pensar, se eu canto bonito desse jeito, essa garganta maravilhosa que Deus me deu, foi Deus que me deu. Ó Senhor, abençoe esse irmão. Dê para ele o mesmo que o Senhor deu para mim. Que bom, Senhor. Cantar afinadinho, mas o irmão não consegue. Ajuda ele. Aí você está sendo usado por Deus, orando por aquele irmão. Amando ele, desejando o que você tem para ele também. Mas quando você vai no ouvido do outro, viu? Coitado do irmão. Não sabe nem cantar. Olha como é desafinado. Olha aquele pregador. Ô irmão, é o diabo na sua mente e você nem percebe. Você não conhece o diabo, você não sabe onde ele está. Está achando que o diabo está lá no inferno e ele está dentro da sua mente. Ele já penetrou, você abriu o brecha e ele entrou e está fazendo a festa na sua vida, acabando com a sua vida. Deus triste com você, porque você está cedendo, abrindo. Todos nós, irmãos, precisamos procurar fechar as brechas. Para essa razão, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quais eram as brechas de Jó? Por que isso aconteceu? Será que se não tivesse essas brechas, será que o diabo tinha tido como entrar e acabar com tudo? Amanhã nós vamos ver quais são essas brechas. Tá vendo como eu estou colocando vídeos